Olá pessoal, trazer uma dica para vocês hoje a respeito do amplificador da Bose Companion 3 Series 2. Tá? Tem umas 3 caixas dessa aqui em casa e as 3 caixas apresentaram o problema no mesmo local. Então vale a pena a gente conversar a respeito, porque pode ser que isso seja um problema comum em outras caixas. Então quem tiver com a sua caixa aí sem funcionar, ou até mesmo funcionando e queira fazer uma preventiva, segue essa dica aqui. Vamos lá. Aqui nessa placa existe um capacitor que eu estou esperando chegar, que é o C313. É um eletrolítico de 100 microfarads por 25 volts, que nas 3 placas esse capacitor vazou. E o vazamento dele acabou deixando essa região molhada e fragilizou, né, a superfície onde esses terminais do capacitor ficam soldados. Então o terminal negativo do capacitor fica soldado aqui e o positivo fica soldado aqui. Nessa placa aqui chegou até a arrancar o positivo, por isso ela parou de funcionar. Mas eu peguei um outro capacitor, coloquei aqui e aqui e ela voltou a funcionar normalmente. Tá? Então estou só esperando chegar um SMD para poder soldar, colocar numa posição um pouco diferente e seguir com a placa de volta para a caixa. Tá? Só que na outra placa, que foi um pouquinho mais difícil de resolver o problema, o terminal que acabou puxando a superfície da placa foi o terminal negativo do capacitor C313. Então, no caso, esse aqui, ó. Tá? Só que aí, é só fazer um jumper aqui do lado e tal. Bom, no meu caso não foi, porque aqui é uma superfície de derivação, tá? Desse ponto aqui ramifica o AGND para outros locais da placa. Então eu pude perceber que a conectividade, né, deixou de acontecer entre este ponto aqui do capacitor C313 com um terminal negativo aqui do C322, tá? Então nesse caso aqui essa placa não tem esse problema, então está funcionando. Um outro ponto em comum, né, que tem que estar dando continuidade é aqui, ó, aonde conecta o GND da fonte. E eu percebi que a minha trilha rompida, tá, a ramificação que deu defeito foi aqui com o C955, que é esse capacitor aqui. Presta só, né, dá uma olhada aí, não confunda com esse, porque aqui não faz parte da GND, é este aqui. Então, ó, nessa placa aqui está funcionando. Então, sem problema algum. Mas na placa que o problema foi um pouquinho mais crítico, eu tive que fazer um jumper nesse capacitor aqui. Aí eu jumpeei ele com o C342, que é este capacitor maior. Então eu fiz a ligação deste ponto com este ponto e a placa voltou, né, a funcionar com o capacitor temporário. Com isso eu consegui satisfazer, né, as conexões do AGND e a placa operou normalmente. Um outro ponto que vale a pena a gente falar a respeito, né, é sobre esse capacitor aqui da fonte de alimentação. A documentação oficial da Bose tem a recomendação para substituir os capacitores da AIS, tá, na fonte de alimentação. Então, nesse caso aqui, minhas 3 caixas utilizam 25 volts por 33 mil microfarads. Só que tem uma caixa que, se não me engano, vem do Japão, que usa 25 volts por 39 mil microfarads. Então, vale a pena, se sua Bose ainda estiver funcionando bem, você em algum momento abrir para fazer uma preventiva nesse capacitor. Tá? Então, se já até quiser comprar antes de abrir a caixa, é 100 microfarad por 25 volts, SMD com temperatura máxima de 105 graus Celsius, ok? E o da fonte também, tá? Então se for caixa que veio do Japão, 39 mil microfarad por 25 volts. Se for caixa que eu acredito que sejam das outras localidades, 25 volts por 33 mil microfarad, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, só deixar o seu comentário aqui no vídeo que a gente bate um papo.
Um grande abraço.